Tudo bem com vocês? Tá? Aqui quem fala mais uma vez é o professor Luiz, tá? De História e Geografia, tá? E o tema da aula de hoje de Geografia é a orientação espacial, tá? Orientação espacial, que é um nome que parece ser complicado, né? Esse assunto para a gente compreender, mas na verdade não é, tá? Orientação vem de orientar a gente, tá? A gente se orientar por alguns meios que existem para poder localizar o lugar onde a gente está e outros lugares, tá? Espacial é uma palavra que vem de espaço, tá? Lugar, região, tá? Vou dar um exemplo, tá? Um meio que a gente usa para orientar, né, e descobrir um espaço é esse meio que a gente tem aqui atrás, ó, que eu tenho aqui, ó, um mapa, né, que representa, como mostra aqui nessa bandeirinha aqui, ó, atrás, observem bem, o estado de Pernambuco. E aqui é a bandeira que representa o nosso estado, tá? E aqui em cima tem um desenho, né, que representa o tamanho do nosso estado, com todas as suas cidades, com todas as suas regiões, tá? Então, o mapa é um exemplo de um instrumento, né, que a gente usa, galerinha, para poder se orientar e conhecer um espaço geográfico, tá bom? Então, vamos pular para o próximo slide para a gente conhecer os meios que existem na natureza que faz o ser humano ele se orientar, tá? Ele buscar a orientação do espaço. E aí alguém que está assistindo essa videoaula nesse momento pode estar se perguntando aí do outro lado da câmera. Mas, professor, quando ainda não existiam objetos como esse aqui, que está atrás do senhor, que são os mapas, para o homem ele se orientar, ele saber onde é que fica Pernambuco, onde é que fica as cidades de Pernambuco. Qual era o que é que o homem usava para poder, como instrumento de orientação, né, para poder localizar os lugares e as coisas, tá? Se alguém estivesse perguntando, aqui vem o primeiro meio de orientação que o ser humano ele usou na história, tá, para poder localizar as direções, tá? E aí mais para frente a gente já vai descobrir que direções são essas que existem, tá bom? O primeiro orientação que foi utilizado pelo homem, pessoal, foi o Sol, tá bom? A orientação pelo Sol, beleza? Como assim pelo Sol? Exatamente, tá? Como é que a gente vai saber, por exemplo, a hora do dia sem ter um relógio? A gente pode saber a hora que tem no dia só pelo Sol, pela posição que ele está no céu. A gente olha para o alto, para cima, tá? Como é que a gente sabe que é 12 horas do dia? Quando o Sol ele está bem no centro, bem no meio do céu. E a gente sente mais calor, aquela quentura. Então a gente sabe que é 12 horas do dia. Como é que a gente sabe que é bem cedinho de manhã? Que é, por exemplo, 6, 7 da manhã, que é a hora que a gente está acordando para assistir a videoaula, tá? Quando a gente vê, a gente olha para o oeste, para o leste, e vê o sol nascendo. A gente vê no horizonte aquele sol subindo no céu, tá? Aparecendo para o começo do dia, e aí a gente sabe, por aí, pelo sol, que é mais ou menos 5, 6, 7 da manhã, né? Quando o dia está começando. Como é que a gente sabe que o dia está chegando ao fim? Que já é o que? 5, 5 e meia da tarde. A gente olha para a direção oeste, tá? No horizonte a gente enxerga mais uma vez o sol, dessa vez ele desaparecendo no horizonte, ele indo embora. E com ele vai o dia embora também. E vem a chegada da lua, né? Com a chegada da noite, tá bom? Então isso aí é um exemplo que aqui o professor Luiz está colocando para mostrar que a gente pode saber a hora do dia que a gente está só olhando a posição do sol no céu, tá bom? Então, é assim que a gente usa o sol como orientação para a gente saber qual é a hora do dia que a gente está sem ter um relógio, tá bom? Só podemos nos localizar pelo sol durante o dia, tá? A gente não pode usar o sol durante a noite, é lógico, tá? Aí a gente vai chegar no próximo meio de orientação, que é a lua, tá? Que a gente também pode usar a lua, tá? Para saber a hora do dia,
para saber quais as direções a gente pode seguir, né? Se é leste, se é oeste, se é norte ou se é sul, tá bom? Mas por que o dia e a noite existem? E por que o Sol ele nasce e depois no final do dia ele vai embora? Não é o Sol que está se movimentando no céu, é a Terra que está em movimento, tá bom? E o nome que a gente dá a esse movimento, turminha, é um movimento de rotação, tá? Rotação significa girar, tá? Então a Terra ela está em movimento, beleza? E aí a gente olha para o alto e acha que é o Sol que está se mexendo, porque por conta da gravidade, né, que tem no planeta Terra. E aí a gente não sente que a gente está se mexendo, tá? E o Sol é que está parado no alto, tá bom? O Sol ele aparece na mesma direção que desaparece na outra direção. Então, se ele nasce, tá no leste, ele se põe no oeste. Daí é que vem esses dois nomes, tá? A nascente e poente, tá? Porque no leste, nascente, ele nasce, nascente vem de nascer, aparecer no céu, e poente significa indo embora, desaparecendo. Então a gente diz que o Sol está no nascente, a leste, e no poente, a oeste. Como a gente consegue observar aqui, ó, turminha, de olho na tela aqui do slide do professor, tá? Olha só, a menina está parada, olha só, aqui no meio, tá? Como vocês conseguem observar. E cada setinha dessa, ó, está apontando para uma direção, tá? Acompanhe aqui os riscos que eu estou fazendo de preto, tá? Em cada setinha. E aí existem 4 principais direções, tá? O leste, tá? Deixa eu colocar aqui em vermelho para vocês poderem entender melhor. O leste, tá? Que é onde o lado que o Sol nasce, tá? Se a gente olhar para o leste, é onde a gente enxerga no horizonte o Sol nascendo, o dia começando, tá bom? Quando a gente chega no norte, olhando para frente, tá? O oeste é quando a gente olha para o lado esquerdo, tá bom? E o sul é a posição que está atrás da gente, atrás de nós, tá? Como eu estou colocando aqui, o sul, tá? Então essas são as 4 direções, tá bom? Norte, sul, leste e oeste. E para saber onde é o leste e para saber onde é o oeste, é o lado direito, leste, onde o Sol nasce, e o lado esquerdo, oeste, onde o Sol vai embora, tá bom? Nascente e poente, tá? Então vamos seguir para o próximo slide para conhecer outro jeito de a gente se orientar, tá bom? E aí, galerinha, temos o outro jeito que existe, tá? Que é a orientação pelo Cruzeiro do Sul, tá bom? Cruzeiro do Sul. Mas, como tem aqui no slide, ó, o Cruzeiro do Sul. Alguém pode estar se perguntando aí também, assistindo essa videoaula. Professor, tá? O que é esse Cruzeiro do Sul, tá? Que eu estou marcando aqui de vermelho. O que é o Cruzeiro do Sul? Como vocês podem observar nessa foto, tá? É uma constelação, tá? É uma constelação que ela é em forma de cruz. O que é uma constelação? Constelação é um agrupamento de estrelas no céu, tá? É quando tem várias estrelas, quando a gente está de noite e a gente olha para o céu, para o alto, e a gente vê várias estrelinhas brilhando no céu, tá? Quando a gente vê várias estrelinhas juntas em forma de cruz, tá? Essa a gente chama de constelação. E o nome que a gente dá a essa constelação é Cruzeiro do Sul, tá? Mas aí, por que o nome Cruzeiro do Sul? Porque essa constelação a gente só vai enxergar ela se a gente olhar para o sul, tá? Como a gente tem aqui o exemplo dessa menina, tá? Que tem aqui as 4 direções, tá? O oeste, a gente tem o leste, tá? Que fica à direita dela, o norte, que está na sua frente, tá? Mas atrás dela, a gente tem o Cruzeiro do Sul, tá? Que fica nessa direção, o quê? Direção sul, tá bom? E aí, aqui, a gente tem o agrupamento de estrelas, tá? E aqui eu vou sublinhar
eu vou colocar aqui de preto, tá? Observem com atenção aqui o contorno, tá? Dessa constelação, tá? Que é esse grupo de estrelas brilhantes no céu, tá? Que a gente chama de Cruzeiro do Sul, tá? Porque ela está em forma de cruz, tá? São 5 estrelas, tá? Que elas, na posição delas, uma perto da outra, tá? Quando a gente enxerga daqui de baixo e a gente olha para ela lá em cima, tem um formato de cruz, tá? E aí ela ficou na forma de cruzeiro, tá? Veja só, como se uma estrela ela estivesse, tá, ligada com a outra, tá bom? Essas 4 ou 5 estrelinhas que fazem parte dessa constelação. Então, a gente usa o Cruzeiro do Sul, tá, para poder localizar a direção sul, tá? Se a gente estiver em qualquer lugar do mundo, a gente pode estar aqui no Brasil, a gente pode estar na China, a gente pode estar na África, em qualquer lugar que tiver, tá? Como é que a gente, nesse local que a gente tiver, a gente vai localizar a direção sul, tá? No planeta. A gente olha para cima, numa noite estrelada, à noite, e a gente procura no céu o Cruzeiro do Sul, que é essa constelação, tá? Quando a gente encontrar o Cruzeiro do Sul, a gente sabe que a gente está olhando para a direção sul, tá? Então, se a gente estiver perdido numa floresta, tá? E a gente sabe que a cidade mais perto, mais próxima, é na direção sul da floresta. Como é que a gente vai seguir a direção certa? A gente encontra no alto o Cruzeiro do Sul e vai seguindo, tá? Na direção dessa constelação e vai chegar até essa cidadezinha mais próxima, tá? E a gente não vai mais ficar perdido, tá? Então, muitas pessoas que se perderem em floresta, em deserto, muitos aventureiros no mundo, eles conseguiram encontrar, né, um lugar seguro, tá? Olhando para o alto e usando as estrelas, que é o Cruzeiro do Sul, como orientação, tá bom? Para se localizar, tá? Por isso que é importante a gente entender esse assunto de geografia, tá? Tem muita utilidade, inclusive, na nossa vida, tá? A gente saber que a gente pode usar a natureza, tá? Tanto o Sol e também as estrelas, como um instrumento de orientação, tá bom? Vamos para o próximo. E aqui temos, turminha, com atenção, olhem para a tela. A gente faz essa perguntinha aqui. Como é que a gente se orienta pela Lua? Tá? É a pergunta que a gente pode pensar, tá? É do mesmo jeito que a gente pode se orientar pelo Sol no céu ou pelas estrelas do Cruzeiro do Sul? Mais ou menos, tá? A Lua, diferente do Sol e das estrelas, ela tem 4 fases, tá? Ela passa por 4 fases, tá bom? E aí, nessa foto que eu coloquei aí na tela para vocês visualizar, tem aí as transformações da Lua, as suas fases, tá bom? Aqui, a gente já encontra a Lua na sua fase crescente, tá bom? Na sua fase crescente. Olha só. Tá? Crescente porque ela está tomando forma. Vejam que nessa parte que eu circulei de preto, ela é como se a gente não consegue nem ver ela no céu. É como se fosse só um tracinho bem fininho. Tá? À medida que os dias vão passando, as semanas vão passando, os meses vão passando, tá? Dependendo da época do ano, a Lua ela vai mudando de forma e ela vai mudando de fase. Tá? E aí a gente já vê aqui a Lua crescente, tomando forma, tá bom? Então, para cada um desses desenhos, tá, que a gente visualiza, a gente tem aqui, tá, que eu estou aqui circulando de preto, as fases da Lua. Sendo que para se orientar, a gente não pode usar a Lua em qualquer fase, tá? A gente só pode se orientar pela Lua quando ela estiver na sua fase cheia, tá bom? Que é essa aqui, ó, bem brilhante no alto do céu, que eu estou desenhando esse quadrado em volta dela, tá? Que ela fica bem centralizada no alto do céu, tá? Assim como o Sol, durante o dia, quando é 12 horas do dia, tá? Quando ela está bem grande, né, brilhante no céu, bem na sua fase cheia. Então, a gente consegue usar ela para poder se orientar se a gente estiver perdido, tá?
tá? E se a gente quiser localizar alguma direção, tá? Ou norte, ou sul, ou leste, ou oeste, tá bom? Quando a gente abre os braços, olha só, o professor aqui vai fazer, então acompanhe, tá? Estendendo para o lado direito, tá? Para onde nasce a lua, ou seja, a leste. Enquanto isso, o braço esquerdo, ele aponta para o oeste, tá? Para o norte, está à nossa frente, ó. Olha só as mãozinhas do professor. E para o sul, está a direção que fica nas nossas costas. Então, essas são as 4 direções cardeais, tá bom? Então, a Lua, ela sempre vai apontar para o norte, tá bom? Ela sempre vai apontar para a frente, né? Então, a gente pode olhar para o alto do céu, quando ela estiver cheia, brilhante, que é a fase dela que a gente mais consegue ver ela melhor, tá? Porque como vocês conseguem ver aqui na foto, quando ela está nessa fase aqui, que a gente chama de minguante, ela está só um tracinho, a gente só consegue visualizar no céu um tracinho bem fininho, tá? Quase não dá para enxergar. Então não tem como usar ela como instrumento para localizar direções, tá? Então a gente só pode usar a lua quando for de noite, tá? E para poder seguir a direção norte. E isso quando a lua, pessoal, ela estiver na fase cheia, tá? Que é quando a gente consegue ver ela melhor no céu, tá? Brilhante e bem grande, tá? No céu estrelado, tá bom? Então vamos seguir para conhecer o último e principal, tá? Instrumento de localização, tá bom? Que o ser humano inventou para poder não ficar perdido no espaço geográfico, né? No planeta Terra. Atenção, turminha do 4º ano. Aqui a gente chega para conhecer um objeto que ele foi criado pelo homem há muito, muito tempo atrás, tá? Na época das navegações, né? Quando o Brasil ele foi descoberto pelos europeus, tá? O nome desse objeto é a bússola, tá bom? É esse que vocês já estão visualizando aí nessa imagem, tá bom? Que é um tipo de bússola, né? Que foi nessa época dos piratas, das navegações dos europeus, tá bom? A bússola, o que é a bússola? Ela é um instrumento que sempre aponta para o norte da Terra, tá bom? O norte magnético da Terra, tá? O que quer dizer aqui essa palavra magnético que eu coloquei ali sublinhado em vermelho, que está marcadinha de amarelo? Magnético, porque a Lua é um instrumento que ela está conectada, tá, com a gravidade da Terra, que é uma energia que o planeta Terra ele tem em toda a sua superfície, tá? Isso pode estar, a gente pode estar em qualquer lugar do nosso planetinha azul, que sempre vai ter essa energia, tá? Que vai fazer com que essa seta, ó, que tem na bússola, como vocês podem ver, ela fique sempre se mexendo, tá? E sempre essa seta vermelha, que é a principal, é a que aponta para o norte, tá bom? Então, sempre o instrumento, a bússola é um instrumento que foi inventado pelo homem, tá? E que ele sempre vai apontar para o norte magnético da Terra, tá? Que é como se fosse a Terra, ela é como se fosse um grande ímã, tá? E a bússola, ela é como se tivesse uma energia, tá, na Terra, que a bússola é atraída por a seta que tem na bússola é atraída por esse grande ímã, tá bom? É como aquele ímã de geladeira, sabe? Que tem na porta da geladeira da cozinha da nossa casa, tá? Que ele consegue colar na parte metálica que é a porta da geladeira. Então aquilo, pessoal, é um ímã, tá? Tem uma energia que tem ali naquele adesivo que fica puxando ele para colar na porta da geladeira. Do mesmo jeito que a seta que tem na bússola, ela fica se mexendo porque ela está sendo atraída por essa energia que é jogada, né, que é transmitida pelo nosso planetinha Terra, tá bom? Então, como é que a gente pode usar então a bússola para poder se orientar? Podemos usar a bússola em qualquer lugar, tá? Porque qualquer lugar que a gente tiver vai ter essa energia, tá? Que é jogada pelo planeta Terra para poder a gente se orientar pela seta que tem na bússola.
que também pode apontar para outras direções, para a direção leste, para a direção oeste e para a direção sul, tá bom? A gente pode usar a bússola dentro de cavernas, tá? Dentro de floresta, se a gente estiver perdido. Então, é isso, tá? Que um aventureiro, que um viajante, tá? Que gosta de entrar dentro, de enfrentar perigos num deserto, numa montanha, ele sempre tem uma bússola com ele para usar como um instrumento de localização, para ele poder não se perder, né? E para ele poder saber qual é a direção que ele tem que seguir. Se é o norte, se é o sul, se é o leste ou se é o oeste, tá bom? Então, ele tem que posicionar a bússola, que é esse objeto que vocês estão vendo aí, para o norte, tá? Para poder localizar as outras direções, tá? À direita, à esquerda, para frente e para trás, tá bom? Então, o nome que a gente dá a essas setas que tem aí desenhadas na bússola, tá? Como eu vou até circular aqui, para vocês poderem visualizar melhor. Essas setas que o professor Luiz está circulando aqui na imagem em movimento, tá? A gente dá o nome a esse desenho de Rosa dos Ventos. Rosa dos Ventos, tá bom? Que a Rosa dos Ventos ela tem esse desenho que tem várias setas apontando para as 4 principais direções, tá? Repetindo, o norte para frente, o sul, as nossas costas, a direção leste para a nossa direita e a direção oeste para a nossa esquerda, tá bom? Vamos seguir então para o próximo slide. Pessoal, aqui chegamos na última parte dessa nossa aula. Para conhecer o último instrumento que também foi inventado pelo homem para a gente não se perder, para a gente conseguir se localizar e localizar outros lugares no espaço geográfico, tá bom? O nome desse instrumento que o homem criou, a gente chama de GPS, tá bom? Alguém assistindo aí essa aula pode até já saber o que é um GPS e para que ele funciona, para que ele serve, tá bom? Mas aí como é que a gente usa o GPS, tá? O GPS, ele foi um sistema digital, tá? É um aparelho que ele consegue identificar qualquer ponto de localização em qualquer lugar do nosso planeta, tá? Então a gente pode usar o GPS, tá? Em qualquer lugar que a gente esteja no planeta Terra, em qualquer país, em qualquer continente, tá bom? O GPS ele funciona como se fosse uma bússola, pessoal, digital, que a gente pode instalar, usar no celular, no smartphone, no tablet, no computador, tá? O GPS ele é um sistema de mapas, onde a gente pode localizar um mapa de qualquer lugar do mundo, tá bom? Olha que legal, tá bom? Mas aí, como é que no GPS tem todos os nomes das cidades, o nome das ruas? Como é que tem tanta informação assim, então, nesse aparelho chamado GPS, professor? De onde é que vem essas informações, que o GPS sabe tudo? Como é que ele vem? Ele pega tudo isso? Através dos sinais de satélites, tá? Eu vou dar aqui o exemplo de um GPS que ele é muito usado, tá, no nosso dia a dia e ele é muito importante para a gente se localizar, que é o Google Map ou Google Mapas, tá? Ele foi criado pela empresa Google, tá? Na internet. A empresa Google ela tem um satélite no espaço que esse satélite ele tira fotos de vários lugares do nosso planeta, tá? Ele tira fotografias, ele registra imagem, tá? E a empresa Google conseguiu pegar várias informações de nome de rua, de nome de cidade, de nome de país e colocou tudo isso, essas informações são captadas pelo satélite, tá? E são jogadas no sistema do GPS do Google Mapa. E é por isso que se a gente colocar o nome de qualquer lugar lá no sistema de busca do Google Mapa, pessoal, olhem lá, vai aparecer lá o mapa desse lugar que a gente buscou, tá bom? Então, hoje a gente pode ter o GPS no celular por meio de aplicativos que a gente pode usar no smartphone. Então, um exemplo dele é o Google Map, que é o mais usado no mundo, que é da empresa Google, tá bom?
E aí, nessa imagem, a gente vê o quê? A gente vê um celular, tá? Mostrando um exemplo de GPS, tá? Esse símbolo aqui, ó, pessoal, que tem no centro do mapa, que está mostrando no GPS, ele é onde é a nossa localização. Então, toda vez que a gente abre um mapa digital, tá? De um GPS, vai mostrar onde a gente está localizado, tá? Na hora, o GPS ele consegue rastrear onde a gente está, tá? Com a tecnologia. E aí vai mostrar todo o local que é onde a gente está. As ruas, o nome das ruas, os estabelecimentos comerciais e o nome deles. Por exemplo, uma padaria, uma farmácia, um restaurante, um shopping, tá bom? E aí serve para a gente se localizar e não se perder. E poder encontrar um endereço que a gente queira chegar nesse endereço, tá bom? Então aí, turminha do quarto ano, fiquem ligados no GPS, tá? Porque eu e o professor Luiz, a atividade online da nossa live do dia, nessa sexta-feira, tá? Que começa pontualmente às 9 da manhã e vai até às 10 horas, tá? Na aula de geografia, vai ser para vocês poderem explicar a localização de vocês pelo GPS, tá bom? Vamos encerrando essa aula de hoje.